Eu ainda sinto o cheiro daquela noite, um misto de perfume barato de garotas, tentando impressionar, e o suor azedo de garotos nervosos sob as luzes piscantes do ginásio da escola. Era o baile de formatura, e eu, aos 18 anos, me sentia como uma intrusa naquele mar de risadas forçadas e cabelos engomados. Meu vestido era emprestado da minha prima mais velha, um troço azul que coçava nas axilas, e me fazia parecer uma versão mal feita de uma estrela de novela das 7. Eu não era popular, longe disso. Era a garota quieta do fundo da sala, a que devorava livros na hora do recreio enquanto os outros fofocavam sobre quem beijou quem no banheiro dos professores. Mas naquela noite, eu tinha um plano. Ou pelo menos uma esperança idiota. Tinha passado semanas ensaiando na frente do espelho do banheiro, praticando um sorriso que não trem treze, imaginando que talvez, só talvez, o Lucas, o garoto popular, o quarterback do time de futebol, o rei do colégio com seus olhos verdes e aquele sorriso que derretia lírias, me notasse. Ele era o tipo de cara que todo mundo queria ser ou ter. Alto, bronzeado o ano todo porque jogava vôlei na praia nos fins de semana, e com uma risada que ecoava pelos corredores como se o mundo fosse dele. Eu o via nos intervalos, cercado por uma corte de admiradores, contando piadas que não eram nem tão engraçadas assim, mas que faziam todo mundo gargalhar para não ficar de fora. Eu me aproximei dele devagar, o coração batendo como um tambor descontrolado no peito, o copo de ponche suco de laranja nas mãos tremendo tanto que algumas gotas espirraram no chão pegajoso de refrigerante derramado. Oi, Lucas, eu disse, a voz saindo mais fina do que eu queria, como se fosse um sussurro engolido pela música alta do Jay tocando alguma boy band da época. Ele virou o rosto, aqueles olhos verdes me varrendo de cima a baixo em um segundo, como se eu fosse uma mancha no piso que ele precisava ignorar para não tropeçar. Ah, oi, você é. Qual é mesmo seu nome? A nerd da aula de química, seus amigos ao redor, o grupo inseparável de valentões com jaquetas do time, explodiram em risadas, e ele deu uma cotovelada no melhor amigo, o Pedro, que cuspiu o gole de cerveja que tinha roubado do cooler escondido. Eu congelei ali, o calor subindo pelo pescoço como se alguém tivesse acendido um fósforo na minha pele. É, Ana, murmurei, mas as palavras se perderam no barulho. Ele riu mais alto, inclinando a cabeça para trás, e disse, bem alto para que todo o círculo ouvisse, ah, claro, a Ana que acha que vai conquistar o mundo com aqueles óculos grossos e livros de programação. Ei galera, ela tá aqui para me pedir em namoro, aposto, mais risadas, como hienas em um documentário da National Geographic que eu tinha visto na TV aberta domingo à noite. Alguém gritou, vai nerd, pede logo. E eu senti as lágrimas queimando nos cantos dos olhos, mas as engoli com força porque chorar ali seria o fim definitivo. Virei as costas e corri para o banheiro das meninas, o salto emprestado tropeçando no chão escorregadio, o som dos meus soluços abafados pelo eco das paredes azulejadas frias. Me apoiei na pia rachada, olhando meu reflexo borrado pelo vapor de alguém que tinha lavado as mãos antes e pensei, por que eu? Por que sempre eu? O resto da noite foi um borrão. Voltei para casa de táxi com a minha mãe que nem perguntou direito porque eu cheguei com o rímel borrado, só me deu um abraço cheirando a sabão de lavar roupa e disse, filha, o mundo é maior que um baile de escola. Mas naquela época, aos 18, o mundo era exatamente aquilo, um ginásio lotado de humilhações que grudavam na pele como chiclete no sapato. Os anos seguintes foram uma escalada lenta como subir uma montanha com pedras soltas no caminho. Entrei na faculdade de engenharia de software em uma universidade pública aqui no Rio, becada por mérito porque minhas notas em matemática eram o que me salvava da mediocridade social. As noites eram longas, o dormitório fedendo a miojo requentado e cigarros fumados às escondidas pela janela. Eu codava até os olhos arderem, o cursor piscando na tela do laptop velho que meu pai tinha consertado com fita adesiva, sonhando com um futuro onde eu não precisasse mais me esconder atrás de óculos. Tinha namorados esporádicos, o tipo quieto como eu, que entendia o silêncio melhor que as palavras, mas nada sério, porque eu ainda carregava aquela casca dura do baile, como se qualquer proximidade fosse uma armadilha pronta para explodir. Meu primeiro emprego foi em uma startup minúscula no centro, daqueles escritórios apertados com mesas de compensado e café que parecia mijo de rato. Eu era a júnior, a que fazia o trabalho sujo, debugando códigos que os caras mais velhos bagunçavam, e bebendo chá de cadeira em reuniões onde minha voz era a última a ser ouvida. Mas eu persistia, porque cada linha de código que eu escrevia
Era uma vitória pequena contra aquela garota humilhada no ginásio. Aos 22, lancei meu primeiro app, um gerenciador de tarefas simples, mas que pegou tração entre estudantes, e de repente as notificações no celular começaram a pipocar com convites para palestras e e-mails de recrutadores. Subi rápido depois de, aos 25, já era lead developer em uma empresa de tech no Leblon, com vista para o mar e um salário que me permitiu comprar um apartamentozinho em Botafogo, daqueles com varanda onde eu plantava manjericão e tomava café da manhã vendo o pão de açúcar. Aprendi a me vestir sem coçar, terninhos sob medida que não pareciam fantasias, e meu cabelo, que eu usava solto agora, balançava como uma cortina confiante quando eu caminhava pelos corredores envidraçados. Mas o passado, ele ficava ali, um eco distante, como o som abafado de uma festa no andar de baixo quando você tenta dormir. Até aquela segunda-feira de setembro, 10 anos exatos depois do baile, eu era agora gerente de RH e desenvolvimento na Nova Tech, uma firma que crescia como erva daninha no asfalto da economia digital brasileira. Meu escritório tinha paredes de vidro fosco, uma planta de samambaia que eu regava religiosamente, e uma pilha de currículos que eu revisava com o café forte da máquina italiana que o CEO tinha importado. O dia estava corrido, reuniões com investidores japoneses via Zoom, o ar-condicionado zumbindo baixinho contra o calor úmido lá fora, e o cheiro de tinta fresca das paredes recém-pintadas misturado ao perfume cítrico da minha assistente. Foi quando o e-mail chegou, pingando na inbox como uma gota de chuva inesperada. Assunto: solicitação urgente de entrevista, Lucas Ferreira. Meu estômago deu um nó, daqueles que apertam devagar como se o corpo soubesse antes da mente. Cliquei, e lá estava. Foto dele no LinkedIn anexada, ainda com aqueles olhos verdes, mas agora com rugas finas nas bordas, o cabelo curto e grisalho nas têmporas, o sorriso profissional que não chegava aos olhos. Currículo impecável na superfície, graduação em administração pela FGV, passagens por bancos e consultorias, mas as lacunas gritavam: demissões recentes, gaps de emprego que cheiravam a fracasso. Ele escrevia: prezada Ana Silva, sou um grande admirador do trabalho da Nova Tech, e acredito que minhas experiências em gestão poderiam agregar valor à equipe. Gostaria de agendar uma conversa o mais breve possível. Agradeço pela atenção, sem menção ao passado, claro. Mas eu me lembrei de tudo: o riso, o ponche derramado, o banheiro frio. Meu dedo pairou sobre o teclado, o cursor piscando como um coração acelerado. Por um segundo, imaginei apertando deletar, deixando-o afundar no esquecimento digital. Mas algo, curiosidade, vingança fria, me fez responder: olá Lucas, podemos nos encontrar amanhã às 14, aguardo. O relógio na parede ticava devagar quando ele entrou na sala de reuniões, o ar pesado com o cheiro de desinfetante, e o zumbido distante do tráfego na Avenida Atlântica. Ele usava um terno cinza que parecia emprestado, largo nos ombros, e carregava uma pasta de couro falsa que rangia ao ser aberta. Ana, nossa, quanto tempo, disse ele, estendendo a mão com um aperto firme demais, como se quisesse compensar algo. Seus olhos varreram meu rosto, e eu vi o reconhecimento piscar, o mesmo olhar de 10 anos atrás, mas agora invertido, como um espelho rachado. Sente-se, Lucas, respondi, a voz calma como o mar em dia de calmaria, cruzando as pernas sob a mesa de vidro polido. Ele se acomodou na cadeira ergonômica, o couro rangendo sob seu peso, e começou o pitch: anos de liderança em projetos, métricas de vendas que ele inflava com jargões corporativos, o tipo de conversa que eu ouvia dezenas de vezes por semana. Mas eu interrompia com perguntas afiadas: e essa demissão na consultoria Alfa, o que aconteceu com o time que você liderava? E via o suor perolando em sua testa, o colarinho da camisa amassando devagar. Aos 15 minutos, ele parou, as mãos tamborilando na mesa como se fossem teclas de um piano fora de tom. Olha, Ana, eu sei que isso soa estranho, mas a gente se conhece, né? Do colégio, do baile. As palavras saíram engasgadas, como se ele as cuspisse depois de engoli-las por ano. Eu inclinei a cabeça, sentindo o ar fresco do ar-condicionado roçar minha nuca, e esperei. Ele continuou, a voz baixando para um murmúrio rouco: eu fui um idiota naquela época, um babaca completo. Meus amigos, a pressão de ser o cara, eu não parava para pensar no que dizia. Depois que saí da escola, as coisas desmoronaram, o futebol não vingou, o emprego no banco faliu na crise,
e agora, minha mulher me deixou, as contas se acumulam. Eu preciso dessa vaga, Ana, por favor, me dá uma chance. O silêncio se esticou como uma corda bamba, o tic-tac do relógio marcando os segundos como gotas de um torneira mal fechado. Eu olhei para ele ali, encolhido na cadeira que parecia grande demais para o homem que ele se tornara, não mais o rei do ginásio, mas um suplicante com olheiras fundas e unhas roídas. Senti uma pontada no peito não de pena pura, mas de algo mais cru. A garota do banheiro ainda estava ali, sussurrando: ele merece sofrer, mas a mulher que eu me tornara via o ciclo inteiro, a roda que gira e esmaga todo mundo no fim. Lucas, eu disse por fim, inclinando-me para frente, o reflexo das luzes fluorescentes dançando na mesa entre nós, eu me lembro de tudo, cada risada, cada olhar, aquilo doeu e por anos eu carreguei isso como uma mochila pesada, mas sabe o que aprendi nesses 10 anos? Que humilhar os outros é só um jeito de esconder o próprio medo. Você era o popular porque tinha pavor de não ser, eu era nerd porque me refugiava nos códigos para não me machucar. Ele baixou a cabeça, os ombros caindo como se eu tivesse soltado um soco, e murmurou um desculpa que ecoou fraco na sala. Eu respirei fundo, o ar cheirando a papel novo e ambição murcha, e continuei: vou te dar a entrevista completa, mas não por pena, porque eu acredito em segundas chances, as que a gente dá e as que recebe, mas se entrar aqui, vai ter que provar que mudou dia após dia, nada de atalhos. Seus olhos se ergueram úmidos e surpresos, e ele assentiu rápido às palavras tropeçando: obrigado, Ana, de verdade. Eu não mereço, mas vou fazer por merecer. Saí da reunião com as pernas leves, como se tivesse largado uma âncora no mar. Desci pelo elevador envidraçado, o sol da tarde batendo no meu rosto através do vidro, e pensei em como a vida é engraçada, ou cruel, dependendo do dia. 10 anos, e o garoto que me fez chorar agora implorava por uma migalha da minha mesa, mas não era vingança que eu sentia, era alívio como soltar um balão que prendia o ar nos pulmões por tempo demais. Naquela noite em casa, com o som distante das ondas quebrando na praia de Botafogo e o cheiro de lasanha congelada no micro-ondas, eu abri uma garrafa de vinho tinto que guardava para ocasiões especiais. Sentei na varanda, o vento salgado bagunçando meu cabelo, e refleti sobre as voltas que o mundo dá. Se você já passou por uma humilhação assim, daquela que marca a alma como uma tatuagem feia, me conta nos comentários, como você virou a página. Às vezes, dividir isso ajuda a gente a se sentir menos sozinho nessa montanha russa chamada vida. Os meses seguintes foram um teste de fogo para ele. Lucas entrou como estagiário júnior, nada de pompa, só suor e aprendizado, e eu o via nos corredores, carregando o laptop e tomando café ruim sem reclamar. Ele se esforçava com uma humildade nova que parecia genuína, como se o terno folgado da entrevista tivesse sido o último disfarce. Uma vez, no refeitório, com o cheiro de feijão tropeiro e pão de queijo fresco parando no ar, ele se aproximou da minha mesa, hesitante como um cachorro pedindo carinho. Ei, Ana, só para dizer, obrigado de novo, e, se quiser eu pago um café um dia, para conversar direito, sem currículos no meio. Eu sorri, o primeiro sorriso verdadeiro desde aquela reunião, e disse: combinado, mas sem ponche dessa vez. Ele riu, um riso baixo e autodepreciativo, e pela primeira vez, soou como de um amigo, não de um rei destronado. Hoje, 2 anos depois daquela entrevista, Lucas é um dos pilares da equipe de vendas, casado de novo com uma mulher que ri das suas piadas ruins, e pai de uma menininha que ele leva para o parquinho nos fins de semana. Nós tomamos aquele café, na verdade, viraram vários, e as conversas fluem sobre tudo: códigos bugados, crises econômicas, e sim, o baile de formatura que parece agora uma anedota distante, como uma foto amarelada em uma caixa de memórias. Continuo subindo, gerente sênior agora, com prêmios na estante e um app que uso globalmente, mas o que mudou de verdade não foi o cargo ou o salário, foi soltar o peso, transformar a humilhação em lição, e ver que até os reis caem, e se levantam às vezes melhor. Ei, se essa história te tocou de algum jeito, dá um like aí e se inscreve no canal para mais relatos reais como esse. Quem sabe a sua vira o próximo script. Compartilhe nos comentários, se já teve um reencontro assim com o passado. Adoro ler e responder, me faz sentir que estamos todos no mesmo barco. E assim, entre linhas de código e xícaras de café, a vida segue,
tecendo suas tramas imprevisíveis, porque no fim, o que importa não é quem te derruba, mas como você se reconstrói pedaço por pedaço, com graça e um pouquinho de teimosia.